Sempre quando a gente está falando sobre um problema financeiro, um problema de gestão de uma empresa, nunca é só uma coisa só. É sempre um conjunto de fatores que vai dar um resultado bacana, um resultado positivo nas finanças da sua empresa. Mas espera aí, o que é o lucro? Que danado é lucro? A gente precisa definir isso, porque segundo Warren Buffett, né, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que lucro é opinião. O Warren Buffett, vocês conhecem, é um dos maiores investidores do mundo, né? E ele diz que caixa é caixa, né? Lucro você pode botar depreciação, tirar depreciação, fazer aquela coisa, né? Mas o caixa não, o caixa ninguém engana. Então, primeiro a gente precisa ter um entendimento do que é o lucro. Vou tentar passar essa mensagem, se vocês conseguirem absorver alguma coisa dessa palestra de hoje, eu já vou ficar feliz porque é bastante conteúdo. Então, o que é o lucro? De um lado esquerdo, a gente tem a visão de um resultado de uma empresa sobre o regime de competência. As vendas, eu vendi, não necessariamente eu recebi, faturei. Os impostos daquela venda, o custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado, o custo com o pessoal daquele mês, as despesas comerciais, as despesas administrativas, tributárias e financeiras. Então, no final dessa conta, eu tive um lucro de 20 mil reais. Não necessariamente esse lucro está no meu caixa, porque eu posso ter vendido a prazo, né? Eu posso ter vendido em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu posso ter negociado compras com fornecedor também a prazo. Esse é o lucro contábil ou econômico, lado esquerdo. E o lado direito, aí se aproxima mais da nossa realidade, que é onde a gente sente mais, é onde o calo aperta. Que é o quê? Nós vendemos 100 mil, mas só recebemos 65. E aí? Como é que fecha essa conta? Pagamos os 10 mil de imposto, que tínhamos que pagar o imposto, que foi referente ao mês passado, mas pagamos. Custo da mercadoria vendida também pagamos. A folha nós pagamos. Assessoria comercial pagamos. Administração, né, aluguel, energia, contador, internet, pagamos também. Despesas tributárias e financeiras pagamos. Além disso, nós pagamos aqui uma parcela de 2 mil e 3 mil de investimentos e endividamentos, de um Pronamp que a gente pegou, de um investimento novo que a gente fez. E olha o que aconteceu numa visão de caixa. Aquilo que efetivamente eu recebi e o que efetivamente a gente pagou. Menos 20 mil. E aí é onde o empresário ele fica assim, né, batendo cabeça, indo para um lado para o outro, para tentar entender como é que a minha empresa, como é que a minha gestão funciona assim, né? E aí o Ministério da Saúde Financeira da sua empresa, essa tela azul aí do Windows, né, vai advertir para você, né, entre o regime de competência e o regime de caixa, prefira o regime de caixa. O regime de competência, você vai apurar o resultado econômico do seu negócio, beleza. Mas não esqueça da gestão financeira do seu negócio, que é muito importante. Então, ao persistir os sintomas, procure um especialista aí, a gente vai ajudar vocês. E aí, algumas perguntas simples, alguns questionamentos para fazer para vocês a respeito desse lucro aí, né? O caixa da sua empresa vai ter dinheiro para os próximos 15 dias? Será? Quais são os clientes inadimplentes e qual é o tamanho dessa conta, desse montante de clientes inadimplentes? E os fornecedores que a gente deixou de pagar também, que a gente pediu para segurar um pouquinho. Qual o tamanho dessa conta? E para os próximos 12 meses, né, Rodrigo falou aí, a gente está já fazendo planejamento financeiro com alguns clientes da gente, e praticamente nós temos de trabalho esse ano 9 meses mesmo. Né? Outubro é eleição, todo mundo vai ficar parado, a gente só vai ter 9 meses para produzir, e janeiro já está acabando. Né? Então, vai ter caixa para os próximos 12 meses? Essas são perguntas chaves importantíssimas para poder a gente responder para o nosso negócio. Aqui estão os 3 principais relatórios contábeis e financeiros. Quem vier inventando, né, relatório louco, mirabolante, pede para ter calma, respira, que é grátis, né, e pensa no seguinte: sua empresa só precisa desses 3 relatórios. O balanço patrimonial,
que vem através da contabilidade, se a sua contabilidade estiver em dia, estiver sendo processada, estiver sendo feita corretamente, né? O ADRE, que é aquela visão econômica, e a demonstração do fluxo de caixa, que é a visão financeira. Com esses 3 relatórios, você consegue fazer uma boa gestão do seu negócio com boa tranquilidade. Tá, mas e o lucro? Qual é a principal forma da gente aumentar o lucro de uma empresa? Sempre quando a gente fala em aumentar um lucro, todo mundo pensa assim, rapaz, eu tenho que vender mais. Para poder lucrar mais, eu vou ter que vender mais. Quem acha que vender mais aumenta o lucro, levanta a mão. Ih, rapaz, ninguém. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Viu? Se a gente vender mais, se a sua empresa vender mais, sua empresa vai lucrar mais? Sim ou não? Sim, sim. É uma forma também de aumentar o lucro do negócio. Mas será que ela é a mais efetiva? Vamos descobrir isso hoje. Hoje vocês vão sair com essa resposta hoje. Para aumentar o lucro, a gente tem 4 maneiras básicas para a sua empresa decolar aí em 2022 e turbinar o lucro, que é, obviamente, vender mais. Tem que vender mais mesmo. Passa por isso também. Depois, a gente vai ter que aumentar o preço ou buscar oferecer produtos ou serviços com maiores valores agregados e com o menor custo variável possível, né? Exemplo, a gente tem exemplos bem emblemáticos com relação a valor percebido, que são produtos, um exemplo, tá? Acho que grande parte da audiência aqui tem, são celulares da Apple. Um equipamento, um smartphone, que tem um alto valor agregado e um relativo baixo custo variável, que ele coloca lá mão de obra da China, né? Compra insumos em lote, em milhares de quantidades, né? E ele consegue vender um smartphone por 12 mil reais, por 20 mil reais. Né? Aumentar o preço, sim. Ter produtos que sejam produtos premium também. Depois, diminuir o custo variável. E depois, diminuir a despesa fixa. Mas qual é a ordem? Eu começo por qual? Eu começo aumentando a venda, eu começo aumentando o preço, eu começo reduzindo o custo variável fixo. Geralmente, 99% dos empresários, eles já vão atacando o custo fixo. Corta, parece um tesoureiro, né? E é engraçado isso, porque o empresário acha que isso é que vai resolver o problema do lucro dele. Não vai. Eu vou provar isso. Pode ajudar, mas não é só isso. Não é óbvio. Todo mundo está preocupado em vender mais, isso é bacana. Acho que faz parte, né? O empresário brasileiro, ele é ousado por natureza, ele é visionário por natureza, ele quer vender mais, né? E ele mete a cara lá, sem saber preço, sem saber gestão financeira, ele vai lá e faz. Isso é que é legal do empresário brasileiro. Mas só um desses pontos tem capacidade, né, matemática de turbinar o lucro. Né? Eu vou mostrar isso para vocês. E aí não adianta ser como o Rambo, né? Atirar para todo lado não vai resolver. Por isso que vocês estão aqui. E aí, vamos pensar juntos o seguinte. Né? Nós temos algumas ações para fazer na receita, no custo variável, na despesa fixa e no lucro. Se a gente vender mais, a receita vai aumentar. Beleza. O custo variável também vai aumentar, porque ele vai ser proporcional à receita. A despesa fixa não vai mudar, a nossa estrutura, né? Ela não vai mudar porque a gente vai aumentar nossas vendas e o nosso lucro vai aumentar. Beleza, bacana. Né? Se a gente aumentar o preço, nossa venda, nosso faturamento aumenta. O custo variável ele pode aumentar ou ele pode até reduzir, porque o insumo que a gente está comprando está no mesmo valor e a gente aumentou o preço, ou seja, eu melhorei o meu custo variável. A despesa fixa também não mudou e o lucro aumentou. O custo variável, se a gente diminuir o custo variável, a receita vai mudar? Não.
Eu não estou interferindo em nada na venda. Se a gente diminuir o custo variável, obviamente, ele vai diminuir. A despesa fixa também não diminui, continua mesmo. E o lucro aumenta. Beleza. O custo fixo, né, se a gente diminuir o custo fixo, a gente não aumenta a venda, não diminui o custo variável, não diminui a despesa fixa e aumenta um pouquinho o lucro. Beleza. Essas considerações, elas podem ser até óbvias, mas a gente precisa de uma prova matemática. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma empresa com essa estrutura. Ela tem uma média de lucro de 6%, né? Ela tem ali 13% de custo variável, mas eu acho que 60 e poucos por cento do custo da mercadoria vendida, eu vou mostrar para vocês lá na frente, de imposto e a taxa de cartão. Um custo fixo de 31.500 e aqui está a estrutura de resultado dela, né? Ela tem 6% de lucro, 9.458, fatura aí 157 mil, tem aqui, né, 61% do custo da mercadoria vendida mais os 13, por isso que está os 74, e essa é a estrutura dela. Ela compra o produto por R$ 3,60 e vende por R$ 5,90. Vende 26 mil unidades por mês. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Na média, essa empresa tem esse 6% do lucro, né? Na opinião de vocês, o que é que a gente vai fazer para poder aumentar o lucro? Aumentar o preço, diminuir o custo variável, aumentar as vendas ou diminuir o custo fixo? Anota aí na cabeça o que você pensa e vamos ver juntos se isso é verdade. Primeiro, se a gente aumentar a quantidade vendida, o que é que vai acontecer? A gente aumentou aqui o volume, né? O volume anteriormente, só para vocês verem, o volume era 26.718 unidades, foi para 28 mil. A gente aumentou 5% as vendas. Aumentando 5% as vendas, a gente aumenta o lucro em 21%. O lucro ele sai de 6% para 7%, mas comparado ele aumentou 22%. Beleza? Massa, aumentei as vendas, quantidade vendida, aumentou 22%. E agora, percebam qual é o efeito do aumento do preço sobre a sua empresa. Olha o que acontece se a gente aumentar 5% no preço. 73% no lucro. Aumentando 5% o preço de venda do produto ou do serviço. Aumentou nessa estrutura aqui 73% do lucro. Aí a gente pensa, poxa, aumentar 5%, vamos imaginar o seguinte. Netflix. Um plano da Netflix custa aí, em média, R$40. A gente está falando aí de R$2. Se a Netflix hoje aumentar 5% o preço dela, a gente ia cancelar a Netflix? Por que a gente não ia cancelar? Porque a Netflix entrega muito valor. A gente tem ali um catálogo enorme à disposição. Toda criança, idoso, visita, todo mundo usa. E aí a gente começa a compreender que a gente precisa aumentar a percepção de valor do nosso produto ou serviço para que, num aumento de preço, o cliente nem sinta. Acontece isso, né? Então, vejam que o efeito de aumentar o preço do produto ou do serviço aqui causou 72% de aumento do lucro. Percebam. Vamos para frente. Se a gente diminuir o custo variável em 5%, a gente aumenta o lucro em 61%. Bacana. Mas ele perde para o preço. Enquanto a gente aumentar o preço em 5%, está aumentando nessa estrutura aqui 72% de lucro, diminuindo o custo variável em 5%, só está aumentando não, né? Está aumentando 61% do lucro. É muita coisa também. Então a gente já tem 2 drivers aí, né, para ficar de olho. E o último, diminuindo 5% de custo fixo, a gente aumenta somente 16% de lucro. Vejam como na mente da gente, né, a gente quer, vamos diminuir o custo fixo, corta. A estratégia da mente da gente não está configurada corretamente. A gente não pensa primeiro, como é que eu faço para aumentar
o preço dos meus produtos? Ou como é que eu faço para lançar serviços com maiores valores agregados? Como é que eu faço para diminuir o meu custo variável? Aí sim, a gente poderia pensar depois nos custos fixos e nas quantidades, né? E se, eu estou chamando aqui do combo do lucro, a gente atuasse simultaneamente com todas as ações propostas? Se a gente aumentasse o preço em 5%, aumentasse a quantidade em 5%, diminuísse o custo variável em 5% e diminuísse o custo fixo em 5%, olha a diferença do lucro que daria para o seu negócio. 5% em cada driver desse. Aí você vai dizer, poxa, Paulo, mas você não conhece meu mercado. É a frase que eu escuto. Você não conhece meu mercado, você não conhece meus concorrentes. Venha para cá, venha para dentro. É isso que eu escuto. Né? Eu sei, gente, que é difícil. Né? Mas eu digo sempre para todos os meus clientes e parceiros, difícil é vender pipoca na Agamenon. O cara tá sem ar-condicionado, sem internet, sem CRM, sem uniforme, sem treinamento, correndo risco, e o cara tá vendendo pipoca e água na Agamenon. Que é difícil. Bom, aqui a gente já tem uma fórmula, né? E aqui está a diferença do antes e depois. A gente atuando com todas as ações, né? Aqui a gente está com um faturamento de 157, partimos para 173. Né? Pouco menos aí de 20 mil reais. Né? Um aumento possível. Né? E o lucro saiu de 9, que era os 6%, e foi para 23. O que é que você acha de você ter um lucro de 9 mil e agora você ter quase 24 mil por ações simples que você... Simples não. Ações difíceis, mas que são possíveis serem praticadas no seu negócio. O que é que você acha? Então, a fórmula mágica para o lucro é nem sempre aumentar as vendas vai fazer o seu negócio aumentar o lucro. Primeiro, concentre-se em aumentar o preço da venda ou pensar em produtos diferenciados com alto valor agregado, né? Diminuir os custos variáveis e aí sim, depois dessas duas ações, depois que você fizer esse dever de casa, aí sim você vai partir para aumentar suas vendas para ganhar escala e diminuir as despesas fixas. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, sobre a palestra de hoje. Obrigado.